Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula, eu quero que você se sinta muito, muito bem-vinda, que você se sinta à vontade para a gente trocar conhecimento aqui dentro. Para quem não me conhece, sou Giovana Salemba, eu sou mentora e consultora de empresárias e ajudo você a fazer com que a sua liderança atue com o seu time de forma resolutiva, motivando, engajando e, consequentemente, aumentando o seu faturamento. Hoje a nossa aula tem um tema que é assim: muitas empresárias resistem, muitas empresárias têm dúvida, muitas empresárias nem querem muito falar disso, mas é o divisor de águas. Eu vou te provar aqui que é muito mais simples do que você imagina e que gera um resultado extraordinário, que são as ferramentas. Ferramenta não é perda de tempo, é o que muda o jogo da sua empresa. E eu sempre escuto, Gi, mas aplicar ferramenta é perda de tempo. Gi, aqui a gente não tem tempo para isso. Gi, como é que eu vou parar para fazer isso? Gi, mas eu vou ter que capacitar minha liderança. Eu escuto muitas desculpinhas. E o que é o divisor de águas quando a gente fala sobre ferramentas é a aplicação, é a prática. Como tudo na vida, quanto mais você pratica, quanto mais você coloca aquilo em ação, mais fácil, mais leve fica e você passa a fazer aquilo com muito mais facilidade. Você que é empresária, você já parou e pensou assim: não, ferramenta não funciona, fica comigo até o final, eu vou te mostrar o que realmente muda o jogo e como que você vai fazer isso. E eu vou começar aqui compartilhando com vocês um caso real de uma empresária cliente minha que aconteceu e assim foi muito chocante. Por quê? Vamos lá. Ela tinha um colaborador que há muitos anos a gente vem lapidando ele. Quando ela me contratou, esse colaborador já estava com ela há acho que 15, 16 anos. Então, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa braço direito, uma pessoa que começou tudo ali do lado deles, só que uma pessoa também considerada problemática por comportamento. A gente enxerga nele muita competência, muita capacidade, muito dom de ensinar, de compartilhar, mas ele era uma pessoa extremamente agitada, que não terminava as coisas, que muitas vezes deixava para que os outros fizessem. E é claro que ele melhorou muito de quando a gente entrou na empresa e começou a aplicar o famoso feedback da forma correta. Então, conforme a gente ia identificando esses comportamentos, os donos aceitavam que a gente desse feedbacks bons. E ele foi sim evoluindo, começou a fazer faculdade, mudou muito a mentalidade, mas a gente ainda não tinha conseguido uma mudança de comportamento específico. E os donos ainda um tanto rebeldes comigo no quesito de essa ferramenta não, a gente não quer, a gente não está pronto para isso. E tudo bem. Porque não tinham muitos braços para aplicar, então a empresa começou a crescer, aumentar faturamento, aumentar a equipe, aumentar unidades e nós contratamos uma gerente. E quando a gerente chegou, eu pensei, é a oportunidade que a gente tem para que ela coloque em prática diversas ferramentas que a gente precisa usar. Dito e feito. Uma excelente pessoa, e ela chegou de uma forma assim muito bacana, com uma visão gostosa, a fim de aprender, a fim de participar. E coincidentemente ou não, a gente precisou dar um feedback não muito bom para esse colaborador logo que ela entrou. Só que o que aconteceu? Quando ela aprendeu a dar o feedback, ela ficou apaixonada. Ela falou: Meu Deus, Gi, eu nunca, nunca na minha vida imaginei que feedback fosse isso. Eu nunca imaginei que a gente tinha que pensar antes, que a gente tinha que estruturar, que a gente estava checar se estava claro a mensagem que a gente vai transmitir, com a intenção de ajudar a pessoa a mudar.
Então ela falou para mim, nas outras empresas, era sempre assim, vai lá e chama atenção, vai lá e dá uma advertência, vai lá e faz uma reunião. E aqui não, aqui vocês estruturam para fazer da forma correta. E eu fiquei super feliz, falei sim, a gente faz com o principal objetivo de que o colaborador saia desse feedback falando assim, uhul, quero mudar, tô pronto, é isso que vocês esperam de mim? Show, então eu vou entregar o meu melhor. E foi assim que a gente fez. Então eu comecei a participar até de feedbacks positivos, negativos com ela, para que ela aprendesse. E quando eu senti confiança, eu falei, agora toca o barco, minha amiga, você. Vamos para a próxima ferramenta, agora que você já está craque nos feedbacks. Então, nós tomamos a decisão de entrar com a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta que ela mede comportamentos técnicos e comportamentais, para que a gente consiga enxergar o que é a expectativa da empresa num colaborador nota 10. E foi muito legal. Por quê? Porque eu fui treinando ela para isso. Quando ela aplicou a avaliação de feedback, ela falou que foi muito legal, ela ficou insegura, ela falou, Gi, será, né, que eu consegui fazer, performar, que eles entendessem. E ela trouxe isso para mim e eu falei, ok, vamos observar. E aconteceu uma situação, semana passada, que eu cheguei na empresa e a empresária falou assim para mim, Gi, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou assim: o fulano está indo muito bem. Ele tem terminado as coisas. Ele mal espera alguém falar, ele já faz. Ele tem tomado excelentes iniciativas. E o meu coração ficou assim, transbordando de felicidade. E eu falei: vamos agora dar um feedback positivo para ele, porque ele merece ouvir isso. E quando nós chamamos ele até a sala, foi muito emocionante, porque a gente parabenizou. Olha, fulano, parabéns. Você tem se desempenhado muito bem. A cada dia você tem melhorado, você tem tomado ações, você tem tomado atitude. Isso tem feito a diferença aqui. Nos resultados com os clientes, nos resultados com o time, nos resultados com a empresa, e a gente está muito feliz. E eu perguntei para ele, em que momento você virou a chave? E aí que foi legal. Ele olhou para mim e falou assim, Gi, o divisor de águas para mim começou, ele falou assim, foram 2 dias que serviram para fazer a virada total. Ele ainda brincou, a chavinha começou a virar no dia do feedback, que você gerou muita consciência em mim e desejo de mudança. Porém, eu não consegui ter tanta clareza do que de fato eu precisava mudar. Eu entendi algumas coisas que eu precisava focar no meu, que eu precisava fazer mais o meu trabalho, começar e terminar, mas eu ainda não tinha entendido o que e o como. E eu falei, show, e aí? Ele falou, e aí no dia da avaliação, a hora que eu vi ponto a ponto o que eu precisava mudar, a hora que a fulana, né, falou o nome dela, me explicou, pronto, eu já mapeei na minha cabeça quais comportamentos ruins e quais comportamentos ruins que estavam me deixando com uma avaliação negativa e quais comportamentos que eu precisava pôr no lugar para ser o colaborador nota 10. Então eu estou mudando. Não está sendo fácil, mas eu estou mudando, eu estou me desafiando. E assim, é muito gostoso ver o quanto ferramentas aplicadas com os colaboradores ajudam eles a performarem mais. E o resultado vem para a empresa. Eu costumo dizer que toda vez que você aplica uma ferramenta com desejo, com vontade, todo mundo ganha. O colaborador entrega muito mais e ele se sente bem, porque é tudo que ele mais quer entregar. É ser reconhecido como um colaborador de excelência. A liderança, a gerência também ganha, porque exerce um bom trabalho, faz a função dela, desenvolve pessoas e gera resultado. E você, empresária, também, porque o resultado de toda essa cadeia vem para você.
Pode ser com aumento de faturamento, com melhora do clima organizacional, o todo. E eu falo, é gostoso ter uma empresa que as pessoas querem trabalhar. Essa empresa, com outras ferramentas que a gente aplica, já teve colaboradora de sair e voltar. Justamente porque recebe feedback, porque tem avaliação de desempenho, porque tem cultura organizacional. Então, muitos empresários e empresárias acham que ferramenta, ai, Gi, mas isso é só para empresa grande. Não, não. Ah, é só para multinacional. Não. Gi, é só para quem tem mais de 30 colaboradores. Não. Ferramenta é o que tira as pessoas do achismo e dá um eixo, dá clareza para essas pessoas. É o que direciona. Ferramenta, se você tem um colaborador, ela é aplicável. Se você tem 10, ela é aplicável. Se você tem 400, ela é aplicável. O importante é quem aplique, qual é a intenção dessa aplicação. Porque quando você aplica uma ferramenta, é ali que você se conecta. É ali que a transformação é gerada, é ali que tudo começa. É ali que a gente para e percebe o que é mais importante e o que de fato você tem de intenção com o seu time. Então, a gente precisa pensar assim: as ferramentas vêm para me ajudar. É como se o pneu do teu carro fura, o pneu do seu carro fura, e você quer trocar falando? Você quer trocar mentalizando? Não. Você precisa de ferramentas para aquilo. Então não adianta você olhar para a sua equipe e desejar que ela mude. Olhar para a sua equipe e querer que ela mude, falando. Não. Nós precisamos de ferramentas muito bem definidas para que as pessoas também consigam performar. Eu agora, eu aqui, estou no papel de uma ferramenta para te ajudar a melhorar o faturamento da sua empresa, a ter um time que performa muito mais. E às vezes as pessoas falam assim: ai, Gi, eu não consigo. Eu acho que quando a gente vai aplicar uma ferramenta, gera um estresse, gera tensão. Não. Isso, se isso está acontecendo na sua empresa, é porque a aplicação não está sendo dessa forma. Quem aplica tá tenso, quem aplica tá nervoso. Não, não. A ferramenta ela mantém a conversa, ela melhora a conversa entre as partes. A ferramenta, ela gera muito mais conexão de olho no olho, de desejo de mudança. O colaborador, ele recebe sentindo que você quer que realmente ele mude. Então, quando você começa com um feedback bem estruturado, olho no olho, uma conversa, uma conexão verdadeira, com uma intenção verdadeira, ele para de ser um desabafo qualquer, ele tira você de Muro das Lamentações e você passa a ser a pessoa que engaja e motiva o colaborador a agir, a mudar, a fazer a diferença. Ferramenta é o que transforma a boa intenção em resultado prático. Olha, a ferramenta é o que transforma a boa intenção num resultado prático. Ah, Gi, não sei se é bem assim. Ó, vamos entender o seguinte: eu já vi fulana que foi aplicar e deu errado. Eu já vi empresa X que aplicou e não deu certo. Eu sei, isso acontece, tá? E por que isso acontece? Porque tem pessoas que fazem assim, pega um papel e uma caneta e coloca assim, dar feedback. Separa lá meia hora para falar com 10 funcionários. Ainda fala, ai não, é só entrar e eu falo rapidinho que precisa melhorar e sai. Como se feedback, avaliação de desempenho, programa de PDI, tudo isso fosse um checklist que você sai ticando feito e não feito. Não. A ferramenta, ela tem por si a intenção de desenvolver seu colaborador. Não é você fazer uma avaliação onde você olha assim, para um time comercial, por exemplo, persuasão. Ai, tá ruim, 5. Não.
O que você espera de um colaborador em persuasão nota 10, que quebra objeções, que se conecte com o cliente, que aborde soluções, que entregue possibilidades, aí sim você está mapeando o que é essa avaliação. Aí esse time passa a levar com muito mais seriedade isso. E quando você vai dar um feedback, você cria uma rotina de feedback. É mensal? É trimestral? É semestral? Jamais passar de semestral. Porque aí sim o time começa a entender que você está levando a coisa a sério. Que existe seriedade na mudança. E eu vou te falar uma coisa: muitas vezes o colaborador é bom, tem conhecimento e falta o quê? O que falta? Vamos ver. Falta o quê, gente? Direcionamento. É assim, ó. O colaborador é bom, tem conhecimento, mas você nunca simulou situações com ele. Você não consegue sentar e orientar esse colaborador nas possibilidades que possam acontecer. Como esse colaborador vai usar o conhecimento dele, as capacidades dele, onde que ele vai usar tudo isso. Muitas vezes, vocês empresários menosprezam as ferramentas. Olham e acham que tipo não precisa, não vai servir. Só que quando você faz isso, você não percebe que você está prejudicando toda a cadeia produtiva da sua empresa. Então, para pensar. Quantas vezes você investiu tempo de verdade em mapear as ferramentas necessárias, em analisar cada colaborador seu? E eu vou falar uma coisa para vocês. É, muitas vezes, quando a gente aplica uma avaliação de desempenho, nem é na aplicação que a coisa muda, é na análise quanto aos colaboradores. Você começa a perceber quem entrega de verdade, quem não entrega, quem enrola, quem não enrola, quem tem capacidade de verdade, quem não tem, quem realmente está afim de fazer acontecer e crescer dentro da empresa. É na avaliação de desempenho que você consegue mapear seu colaborador da forma correta. Tem o caso de uma empresária, ela tem gerentes, uma gerente e líderes. E tinha uma líder dela que líder não minto, uma colaboradora dela, que toda avaliação de desempenho, ela pergunta no final: você pensa em crescer dentro da empresa? E a colaboradora respondia: não. E uma excelente colaboradora com uma nota maravilhosa, super, super cabível ali de um plano de carreira de crescimento, porém a resposta dela era não. Não tem o que a gente possa fazer nessa situação. Se ela não quer crescer, se ela não quer novos cargos, a gente tem que aceitar também. E tá tudo bem. O que aconteceu? Ela tinha uma liderança ligada a ela. E mudou essa liderança. Saiu essa liderança e nós colocamos outra liderança. Uma liderança muito mais comunicativa, uma liderança muito mais inspiracional, que traz o time para perto, que, sabe, que tem energia de vida. Aí passaram-se os meses e essa empresária foi fazer avaliação de desempenho novamente. Quando chegou na última pergunta, e ela estava muito melhor ainda as notas, já era boa, ficou melhor. E na última pergunta, você pensa em crescer dentro da empresa? Adivinha qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Pois é, ela respondeu dessa vez que queria. E foi impactante, porque a empresária falou: meu Deus, tá, o que mudou? Eu preciso entender. E ela falou: a liderança. Essa líder, ela se aproximou, ela gerou conexão,
ela dá feedback, ela faz reunião, ela impulsiona o time ao invés de reter o time. E é o que eu sempre digo, quando as ferramentas são bem aplicadas, o teu time performa mais, o clima fica melhor e todo mundo quer crescer. E isso é fundamental dentro de uma empresa. Se os seus colaboradores não querem crescer dentro da empresa, sua liderança tem sido ruim. Porque se ninguém almeja, se ninguém se inspira, se ninguém deseja crescer dentro da empresa, tem algo muito errado acontecendo. Então, a gente precisa parar de improvisar, porque quando você fica improvisando conversas, improvisando feedback, improvisando isso, improvisando aquilo, é a sua empresa que não está crescendo. É a sua empresa que fica parada no tempo. Se você quer ter constância, quer crescer sua empresa, quer ter uma previsibilidade, você tem que seguir um método. Um método que te ajude a planejar, organizar, desenvolver, ter ferramentas, saber quando aplicar, o como aplicar, em quem aplicar. E aí sim, sua liderança para de ser liderança bombeiro, você para de ser empresária bombeiro. Ferramenta é o que dá segurança para a liderança agir e para a equipe confiar. Quando você tem ferramentas bem definidas, o seu time ele age completamente diferente. Ele sabe que não adianta ficar no muro das lamentações. Ele sabe que não adianta ficar de mimimi reclamando pelos cantos. Ele sabe que existe uma cultura muito bem definida. Tudo muda, tudo muda. Vamos lá, eu quero que você saia daqui estruturando uma avaliação de desempenho. No Mastermind Empresarial eu tenho um módulo sobre isso, então não é algo também que eu consigo te explicar em alguns minutos, tá? Lá eu disponibilizo até um modelo de planilha que dá para a galera pegar e fazer. Então vamos lá, o que você vai fazer? Vou pegar uma folha aqui, tá? Pode ser no papel para começar, porque tem uma galerinha que é do papel, e pode ser também já direto na planilha. Você vai escrever lá um cargo, então vamos pôr assim, ó. Vamos pôr aqui, assim, cargo. Então eu vou pôr assim, ó, recepção. Você vai colocar lá o nome do cargo, recepção. E você vai escrever 5 competências técnicas e 5 competências comportamentais. Gi, por que isso? Porque assim, ó, as competências técnicas são conhecimentos que ela tem que fazer. Então vamos pensar assim, ó, as recepcionistas, não é nem recepção não, recepção é o setor, desculpa. As recepcionistas, então no setor, lá na recepção, a gente tem as recepcionistas. Ou atendentes, ou você pode usar para balconista se for loja, vendedora, mapeia, tá? O setor e o cargo. Aí vamos pensar assim, 5 competências técnicas que essa pessoa tem que ter. Tem que ter empatia, tem que ter persuasão, tem que ter calma para ouvir, para preencher o sistema, tem que ter conhecimento, por exemplo, né, dos produtos ou serviços. Você vai criar aí, eu não vou criar com você, mas você vai criar. E comportamental. Então, comportamental, você pode pôr, ó, a empatia como comportamental, a calma como comportamental, a persuasão como técnico, conhecimento técnico dos serviços e produtos. Você vai trazer 5 de cada. Mais 5 de comportamental, que é onde o pessoal tem desafio, boa convivência com os colegas. Técnica, organização. Você tem que olhar para aquele cargo e pensar assim: quais são 5 coisas técnicas que essa pessoa tem que saber fazer para ser excelente? Organização, calma no atendimento, conhecimento do sistema, conhecimento dos produtos e serviços e boa oratória, um exemplo técnico. E você vai colocar lá na sua planilha ou no papel.
Depois que você colocou esses 5 comportamentais e 5 técnicos, você vai descrever o que eles são. Gi, por que que eu tenho que descrever? Porque se você escreve assim, ó, persuasão, eu posso pensar assim, persuasão é eu convencer a pessoa. Não. Persuasão é eu conseguir mostrar os benefícios daquilo. Então você vai escrever, conseguir mostrar os benefícios, vai conseguir quebrar as objeções. Como que é quebrar objeções? É mostrar que vale a pena fechar comigo ou comprar este produto. Então você precisa descrever o que é para o seu colaborador entender. O que é organização? É uma palavra muito ampla. O que é organização? Manter a sua área de trabalho organizada, manter as pastas e os protocolos organizados. Você vai colocar tudo que envolve aquele comportamento. Feito isso, você vai dar nota para esse colaborador hoje. Então, hoje, o quanto esta pessoa tem essa competência técnica? O quanto essa pessoa tem essa competência comportamental? Quando você estrutura isso, você consegue perceber onde são os pontos fracos e os pontos fortes de cada colaborador e toma decisões, você como empresária ou a sua liderança. Se você vai treinar, de repente o seu time está precisando de algum treinamento, se tem algo em comum, se você vai ter que dar um feedback ali mais estruturado para gerar mudança e reflexão já ali na hora, então você pode fazer avaliação de desempenho com um feedback bem estruturado. Se os processos estão falhos e por isso seu colaborador, sua colaboradora tem errado tanto naquele item. Então, você precisa estruturar. Gi, tá vendo? Demora muito. Depende do que é demora para você. Demora, para mim, é um colaborador que erra, um colaborador que é medíocre, nota 5, é um colaborador que está precisando de treinamento e eu não estou dando treinamento, é um colaborador que precisa desenvolver, mas ele ninguém nem sabe, nem viu no que precisa desenvolver. Isso para mim é perca de tempo. Então, um colaborador ruim. Agora, quando você investe uma vez por mês, um dia que seja, ou a cada 3 meses, um dia que seja, para avaliar o seu time e tornar o seu time nota 10, isso para mim é investimento. Isso dá ROI, gente. Retorno sobre investimento, isso dá ROI. Então, assim, para mim, uma ferramenta bem aplicada gera transformação e dá retorno. Não tem como, gente. Não tem como. Quando o colaborador. E no final, você pode falar para essa pessoa: olha, em organização, vamos analisar juntos? Ana, me fala uma coisa. Quando eu vou te dar alguns critérios, eu gostaria de ouvir de você. Que nota você se dá? Sua mesa se mantém organizada? A pessoa, mais ou menos, 6. Os papéis e os relatórios, seu e-mail estão organizados? 7. Você ajuda a pessoa a se autoanalisar. E quando a pessoa se autoanalisa, automaticamente ela toma decisões de mudança. Então você pode falar: e o que você está disposta a fazer, Ana, para ser nota 10 em tudo isso? Vamos escrever juntas? E ela pode virar a folha que você imprimiu, ou você pode ter uma folha que depois você escaneia e anexa junto com a planilha. Ou você pode imprimir essa planilha para entregar para essa colaboradora e anexar junto. Então, o que ela vai fazer? Ela vai escrever. Todos os dias antes de ir embora, eu vou organizar minha mesa e minha bancada. Vou manter as pastas dos relatórios atualizadas. Vou ter mais cuidado quando transmitir informações. A pessoa toma a decisão, ao invés de você ficar mandando ela fazer. E é muito curioso isso. Eu tô aqui, tô falando para você o quanto isso é um diferencial em todas as empresas que eu presto consultoria. O quanto isso é um diferencial na vida do seu colaborador e no faturamento da sua empresa. Eu estou aqui te provando isso. Falando, 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 falando. Você vai fazer? Muitas pessoas que chegaram até aqui nessa aula não vão fazer. Aí você quer que o seu colaborador, quando você fica falando, 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 falando na cabeça dele, faça. As pessoas fazem quando elas de fato tomam a decisão de fazer. Eu te pergunto, até quando você vai aceitar ter colaboradores meia boca na sua empresa?
O quanto você está determinada, determinado a virar a chavinha da sua cabeça, se autoavaliar também e avaliar seu time e ajudar o seu time a se autoavaliar. O quanto você percebe que essas mudanças fariam a sua empresa crescer muito mais. Agora para e imagina aqui comigo, se todos os seus colaboradores se tornarem colaboradores nota 9, 8,5, 10, que nível a sua empresa vai atingir? Que decisão você toma agora para ter uma empresa nota 9, 9,5, 10? Para sua empresa ser uma empresa nota 9, 9,5, 10, você está lembrando que o seu time tem que ser 9, 9,5, 10? E aí, você vai procrastinar a avaliação de desempenho ou vai tomar a decisão e vai fazer acontecer? É que nem eu falo para a turma do Mastermind que está em andamento. Porque lá eu ensino exatamente isso, como usar a ferramenta, eu dou uma planilha base, sem burocratizar, gente. Faz, se é no papel, se é na planilha. O papel, qual é a sua intenção com a ferramenta? Isso conta muito. E quando você tem ferramentas estruturadas, você avalia a sua liderança, e sua liderança tem tudo estruturado para avaliar o time, você começa a ter uma liderança resolutiva, segura e autoconfiante. Você sai desse operacional maluco e vai para um nível de analisar estratégias, de ter outro pensamento. Agora, se você achava que ferramenta é perda de tempo, salva essa live, compartilha com a galera, porque você pode visitar ela quantas vezes você quiser. Só que só ouvir não vai fazer você, seu time, sua empresa ser nota 10. Aplicar a ferramenta vai fazer sua empresa, você, seu time, todo mundo se tornar uma empresa nota 10. E é isso, segue aqui o canal, já deixa seu like, compartilha essa live, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E me conta, o que você achou dessa ferramenta? Vai lá, aplica, coloca lá na tua agenda voltar e dar um feedback para Gi se funcionou ou não funcionou. Eu quero muito, muito, muito saber quais foram os resultados que vocês tiveram com essa ferramenta super, super simples. Posso contar que você vai aplicar? De verdade? Ou você vai me enrolar e se enrolar? Um beijo, parabéns para você que assistiu essa aula até agora. Eu falo que muitas pessoas dizem que querem mudar, que querem ter uma empresa nota 10, que querem ter lideranças nota 10, mas poucas pessoas fazem o que tem que ser feito. Por isso que poucas pessoas se destacam. Mas parabéns de verdade.